como já é tradição aqui no nosso programa, o último bloco sempre dá a chance da apresentação de propostas. Eu começaria com a professora Eli, em relação às propostas para primeiro, eu acho que isso devia virar mesa de bar, daqui a pouco se a gente falar que vai fazer aqui uma proposta para solucionar os problemas do país. Muito... Eu quero esclarecer que proposta é essa. É no sentido mesmo... Seria muita pretensão. Claro. É no sentido desta supremacia que falamos da relação da economia com a política. Não estou falando de fazer uma proposta nem política, nem econômica para solucionar todos os problemas do país, porque isso vai ser muito difícil, quase impossível. Mas para resolver pelo menos esse poder discrepante. Que propostas poderiam existir nesse sentido? Eu acho que a economia não fosse tão dominadora, digamos assim. Eu acho que é através da democratização, quer dizer, através de um espaço maior, efetivamente, para a política. Porque quando eu falei no primado da economia, eu estava querendo me referir ao papel que hoje desempenham os economistas na definição dos rumos do país, através do controle que tem sobre a política macroeconômica. E eu acho que isso ocorre em grande parte porque os economistas atuam como policymakers. Eles não atuam apenas como assessores ou consultores, porque isso, em todos os países no mundo, isso é uma coisa natural, uma coisa normal, rotineira, digamos assim. Mas na América Latina, e particularmente no Brasil, que é o caso que a gente conhece mais, na verdade, eles ocupam posições estratégicas, né? Estão, assim, na alta cúpula do governo, digamos assim, na alta burocracia, e protegidos dos embates políticos, porque eles têm total autonomia para tomar as decisões, para formular as políticas. E isso é feito propositadamente. Quer dizer, o desenho institucional do Estado permite a concentração do poder no Executivo e, especialmente, a concentração do poder decisório nesse círculo restrito que detém as rédeas da política econômica. E totalmente distanciado, né, dos partidos, do mundo da política, mas mesmo dos partidos, do Congresso, etc. Até mesmo no plano cruzado isso aconteceu, apesar de no plano cruzado se falar sempre que aqueles economistas estavam ligados ao PMDB. Mas o PMDB não foi consultado. Ulisses Guimarães se declarou publicamente surpreendido quando, porque ele não sabia, não tinha nenhuma notícia a respeito do perfil do plano que estava sendo traçado. Bem, é inegável que a gente tem um processo democrático no sentido da possibilidade de emissão de opinião, que é coisa que a gente já não teve no país. Eu vou pegar um aspecto da sua intervenção, quando você, de uma maneira muito hábil e rapidamente, chegou a fazer uma crítica, né, ao ministro, colocando o fato dele ser médico. Não seria, então, um médico, politicamente, então, comandando a determinação dessa política? Isso seria um contrassenso do que a gente está falando. Interessante o ponto. Eu tinha, por coincidência, pensado exatamente nisso, como um contra-exemplo ao que a Diniz acabou de falar. Na verdade, o Pallotti é um bom exemplo, digamos, exponenciais, né? Eles ocupam cargos estratégicos de assessoria. E, mais do que isso, não são só os economistas, é a visão deles, é a economia. O Pallotti, mesmo sendo médico, aprendeu rapidamente o discurso. E ele usa esse discurso quase como se fosse doutor em economia, nesse tipo de linguagem, digamos, que o mercado gosta de ouvir, o chamado sossega-leão. Isso, ele se tornou um expert. O problema, portanto, não me parece, embora você tenha um ponto válido, o problema não me parece tanto o de que os economistas invadiram o aparelho do Estado e detêm posições-chave. Talvez, em parte, seja verdade, mas eu acho que isso reflete o fato de que eles são demandados também. Não é uma infiltração que resulte apenas numa ânsia de poder corporativo, coisa assim. A economia é muito importante. Ela é importante por razões estruturais, de um modo geral, e em particular num país como o Brasil, com as carências que ele tem, naqueles dois pilares que eu mencionei antes, quer dizer,
De um lado, a necessidade urgente de desenvolver, de crescimento econômico e de desenvolvimento. De outro lado, o risco que a estabilização, que a perda da estabilização coloca o tempo todo. A tal ponto, e você levantou isso em bloco anterior muito bem, quer dizer, que existe um clima generalizado no país de que ninguém quer repetir a experiência anterior. Então, todos morrem de medo. Isso é um convite ao pensamento único, dar um passeio completo. Não é por acaso que o presidente... Então é preciso quebrar isso. O presidente é um bom exemplo, é o melhor exemplo de todos, talvez, porque não tem nada a ver com... Ele não é economista. Ouviu o contrário disso durante anos. O contrário. E ele é o primeiro a dizer, e disse várias vezes, que ele não vai fazer um plano Lula, que não vai fazer nenhum plano mirabolante, que todos os planos do passado foram um desastre. E você mesmo, André, no início do programa, de um certo modo, colocou essa mesma visão. Porque é uma visão, de fato, ampla e difusa. Eu citei o mirabolante relativo à caderneta de poupança. Não, mas eu quero dizer... Não, mirabolante foi terrível, um assalto, etc. Mas o ponto não é que os economistas se tornam importantes pelo poder deles de fazer, de atuarem como aprendizes de feiticeiro e inventarem novidade. O poder deles é permanente, porque detém os instrumentos de política econômica na mão. E o poder pode ser, muitas vezes, como é no presente momento, o de não fazer nada mirabolante. Muito pelo contrário, é fazer simplesmente aquilo que todo mundo acha que é normal fazer. E isso é desastroso. Como já foi dito antes, não vou retomar, esses dois pilares da política econômica são um completo desastre e não são fundamentados numa ciência exata, em algo que foi empiricamente, exaustivamente verificado. Isso não é verdade. Por que eu tenho que ter um superávit primário que implica uma transferência de juros monumental, que, por sua vez, juros esses que estão, na verdade, aumentando a dívida pública do país. E, por outro lado, deixando de realizar políticas que seriam expansivas, necessárias para a expansão da economia num momento de crise, desemprego, etc. Deixa eu aproveitar. Em segundo lugar, o outro pilar, só concluindo, o outro pilar, né, quer dizer, é uma política monetária que não se vê outra forma de combater a taxa de juros, de combater a inflação, que não manipulando a taxa de juros, num patamar que já é absurdo. Todo mundo sabe, os economistas, que, na verdade, o que importa é a variação da taxa de juros. Só que a variação dela se dá num patamar absurdo e ninguém tem coragem de baixar esse patamar. Então, é preciso, sim, não fazer plano mirabolante, fazer uma política econômica diferente. Então, o que existe hoje é a hegemonia de um pensamento conservador que chegou ao ponto de engolfar não só os economistas, os médicos, os torneiros mecânicos e todos os demais profissionais de qualquer natureza que exercem poder nesse país. Bem, vamos pegar o exemplo que o José citou daquele manifesto. É uma proposta de mudança. Isso. Há chance de se desenvolver no país? Ou seja, há uma proposta de mudança? E seja breve só, por causa do nosso tempo. Não, há uma proposta de mudança e eu vou resumir rapidamente o que é. Quer dizer, é reduzir drasticamente a taxa de juros para patamares internacionais, reduzir drasticamente o superávit primário, eventualmente eliminá-lo, fazer o controle de capitais, sem o que você não consegue reduzir taxa de juros, fazer um programa de investimento a partir da redução do superávit primário, portanto, um programa de investimento público não inflacionário e, se necessário, fazer o controle da inflação via política de rendas, como foi feito nos países industrializados do pós-guerra, no período chamado a Idade de Ouro do capitalismo, porque deu forte crescimento, deu distribuição de renda e deu estabilidade econômica. É isso que nós estamos propondo e eu acho que isso é possível ser feito no Brasil. É perfeitamente possível fazer isso no Brasil. Agora, tem que romper com o pensamento único, tem que romper com essa coisa aí, né, esse niilismo que está prevalecendo, né, pelo governo, e por essa ideia absurda que o Poças disse, que não poder fazer plano. Né? Quando o presidente Lula disse que todos os planos foram mirabolantes, isso é falso. Você teve dois planos que se deram muito bem, o Cruzado deu muito bem e o Real deu muito bem. O Cruzado, o que desandou foi a política econômica posterior ao plano. E o que desandou no Real é a política posterior ao Real. Como planos para estabilizar foram ótimos, excelentes. E os outros? Teve muita coisa mirabolante no meio disso. Mas entre as coisas mirabolantes, teve, por exemplo, o Plano Verão, feito pelo Maílson da Nóbrega, que é um plano muito semelhante à política econômica que se seguiu ao Real. Esse sim. Né? Um plano neo-ortodoxo, quer dizer, ou proto-ortodoxo. Né? Então, quer dizer,
essa ideia de não fazer plano, quer dizer, não mudar, no fundo não é questão de fazer plano, fazer ou não fazer plano, é questão de mudar Tem que fazer ou política não econômica. mudar Chame isso a de política plano ou que econômica. diabo chame. Vem cá, estamos chegando no final, deixa essa o é- Cardim também ter a Fazer sua política chance, econômica. ter a sua chance de uma intervenção final, Cardim, rapidamente. Aí que nós estamos chegando ao Eu final. estava aqui me lembrando, no século XX houve uma das economistas mais importantes do século XX, era uma economista de Cambridge chamada Joan Robinson. E ela dizia que estudar economia era muito importante, quando mais não fosse para evitar ser enganado por economistas. Eu quero usar isso como introdução, só para... Mas seja breve, que nós estamos... Pois é, numa ideia mais de Falou longo introdução, prazo, que eu acho que no final das contas, a resistência mesmo a longo prazo a esse tipo de coisa, continua onde sempre esteve, na escola. Escolas, aqui eu não quero fazer propaganda, mas é como a FRJ, o Instituto de Economia, vê a sua missão. Nós não temos nenhum lado na FRJ, a gente tenta exatamente mostrar a diversidade de economia. E, fora da universidade, fazer com que as pessoas percam o medo disso. Eu tenho algum contato com ONGs, por exemplo, através do IBAS e de outros, e uma das coisas que se observa nisso é que as pessoas se intimidam. Ou seja, o processo de intimidação tem os dois lados, quem intimida e quem é intimidado. E é muito importante que a gente possa exatamente estar em contato com os intimidados para que eles possam ver que, as escolhas continuam onde sempre estiveram. Entender não é impossível e escolher é mais importante ainda nessas circunstâncias. Então, acho que a longo prazo é uma questão de educação, tanto na universidade quanto fora da universidade. E especialmente a partir de quem tenha, eventualmente, uma visão mais flexível ou historicamente um pouco mais diversa do que é a economia, do que ela tem sido no século XX. Bem, eu vou deixar aqui com vocês um e-mail nosso para que vocês possam encaminhar sugestões para os próximos debates, que é o nosso ideias@tomeciencia.com.br, mas também vou deixar uma outra possibilidade, que é a nossa página na internet, onde vocês vão poder encontrar algumas indicações que os nossos convidados vão deixar em termos de sites interessantes para frequentar da internet, ou mesmo bibliografia, onde vocês possam, como disse o Cardim, perder o medo, conhecer mais do assunto, que é exatamente a nossa tarefa. Então, lá no www.tomeciencia.com.br, você vai, participa e não deixe de opinar, de participar, porque essa é a única forma, defendendo a visão dele da democracia, que a gente pode chegar para mudar o mundo ou o preconceito. Bem, até a semana que vem. Obrigado a vocês e aos nossos debatedores aqui. Até lá.